Nossa, cheguei atrasada. Bom dia. Não, estamos começando agora a aula. Bom dia a Ah, tá todos. ok. Que bom. Sejam bem-vindos todos nessa nossa terceira aula. Que Deus esteja abençoando aí. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então eu peço que todos pegam suas Bíblias, coloquem ela na mão. Só que antes da gente começar a aula de hoje, ela já está sendo gravada, tá bom? Se vocês quiserem assistir depois, né? Para aqueles que não assistiram a aula aí, depois assiste ela, tem o questionário aí bem simples para estar preenchendo. E eu só vou fazer um resumo aí da onde nós paramos da aula passada, só para a gente entender aí a nossa aula de hoje. Então, na aula passada nós vimos aí a natureza do homem, que o homem ele é uma alma vivente, um ser vivente. Nós vimos como que Deus formou o homem, como que Deus criou todas as coisas, como que formou o homem. Deus deu toda a capacidade para que o homem pudesse ser um ser igual a ele, a semelhança dele, a imagem dele. Nós vimos aí que Deus deu para o homem esta grande oportunidade. Ele não deu isso para os animais. Então ele deu toda essa capacidade para o homem. Então Deus fez um homem com um propósito, né? Nós vimos que Deus criou todas as coisas sempre com um propósito. E nós vimos aí que a natureza do homem, o homem é formado aí por 3 dimensões. Deixa eu só ver o slide que está passando. Está aparecendo para vocês, né? O slide aí, normal. Então Deus acabou abençoando aí o homem, colocou ele para estar cuidando do jardim do Éden, né? E ali ele tinha todas as frutas disponíveis para ele se alimentar. Então Deus fez animais como alimento também para o homem, as plantas, as ervas, tudo serviu como alimento para o homem. E deu apenas um mandamento para o homem, né? Ele deu apenas um mandamento. Então existia uma árvore no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele deu apenas um mandamento: não comeis e nem toqueis nesta árvore, de maneira alguma. Então, claro que ali Deus estava vendo se realmente um homem fosse obediente à palavra dele, ao que ele tinha mandado, ao mandamento dele, o único mandamento. Então, ali Deus já deu o livre-arbítrio para o homem, a livre oportunidade de ele estar escolhendo o caminho que ele deveria estar seguindo. Então, onde Deus aí deu assim a capacidade para que o homem pudesse escolher os seus caminhos. Nós vimos aí que Satanás acabou lançando dúvidas sobre a palavra de Deus, né, no Gênesis capítulo 3. Nós vimos aí também a primeira mentira contada por Satanás. Então ele falou que Deus era mentiroso, quando ele falou: jamais, se você comer, você vai morrer, certo? Então nós vemos aí a ação de Satanás enganando aí o ser humano a errar o alvo. E quem seria esse alvo? A obediência a Deus. Então nós vemos aí que Satanás cativou o ouvido, os olhos, o desejo, ele instigou para que o homem pudesse estar despertando dentro de si esse desejo aí sobre as outras coisas. Então nós notamos aí que teve resultados, né? Por causa dessa desobediência teve resultados, quer dizer, houve a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3 nós lemos aí. Estou fazendo apenas um resumo, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 7. Então nós vimos ali que Satanás, quando ele lançou a dúvida sobre a palavra de Deus na cabeça do homem, da Eva e de Adão, eles acabaram aceitando, aceitando essa dúvida que Satanás acabou lançando aí. Então, o que acontece? Ali começa a existir a autoconsciência do homem. A autoconsciência, ele começa a raciocinar, a pensar nos atos que ele vai fazer. Então, a calcular antes. A gente vê que depois aí do ato cometido, eles começam a sentir vergonha. Então, eles mesmos pegam ali folhas e se cobrem, né?
Então sentiram vergonha, começaram a ter medo, porque quando Deus apareceu para estar conversando com eles, começaram a se esconder, então tiveram medo ali, começaram a dar desculpas para Deus. Quando Deus falou, o que vocês fizeram? Por acaso vocês comeram da árvore do meio do jardim? Então começaram a dar desculpa. Nós vimos que Adão acabou jogando culpa em quem? Em Eva, né? E Eva acabou jogando a culpa em quem? Né? Em Satanás. Então, o homem começou a dar desculpas. Então, aí começa o quê? Aí tem os problemas, vem os resultados. Então, sofrimentos, maldições, espinhos, né? Tirará o seu sustento do seu próprio suor. Então aí acontece a separação de Deus ou do homem com Deus por causa do pecado. Então por causa aí da desobediência. Então a desobediência do homem levou a cometer o pecado, onde acabou se distanciando de Deus. Com isso Deus acabou expulsando o casal do jardim. E nem por isso Deus deixou de andar de procurar um homem. Nós vemos aí que antes da queda, Deus descia todos os dias, na viração da tarde, para estar conversando com os dois pessoalmente ali. Então eles tinham acesso cara a cara com Deus, eles tinham essa conversa amigável com Deus. Então existia esse relacionamento aí próximo entre Deus e o homem antes da queda. Depois da queda aí do pecado, o homem acabou se distanciando de Deus. Então o pecado acabou separando o homem de Deus. Não foi Deus que se separou, mas o homem que procurou essa... Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Esse caminho. Então o homem fez a sua própria escolha. Nós vemos ali que Deus desceu procurando, ele está sempre procurando um homem, ele está sempre querendo que o homem se redime e volta para ele. Então Deus está sempre dando esta oportunidade para um homem. E mesmo assim, a gente viu lá no versículo 15 do capítulo 3, né, que Deus, ele ali concede aí uma esperança futura lá para o homem, quando ele fala que Satanás ferirá o calcanhar, né? Rastejará pelo chão, o descendente pisará sobre a sua cabeça. Então é a promessa que Deus está dando para salvar o homem ali. Então está indicando que havia um ódio intenso entre Cristo e Satanás. Por quê? Por causa da revolta, porque Satanás se rebelou contra Deus. Então, ele fala que Satanás ferirá o calcanhar de cruz, levando-o até a cruz. Então, olha só, Deus já estava dando uma oportunidade para que o homem pudesse aí se redimir dos seus pecados, seus erros. E Cristo estaria ali esmagando a cabeça de Satanás, né, quando ele ressuscitou dos mortos. Quando Cristo ressuscitou, ali ele esmagou a cabeça de Satanás. Por quê? Porque Satanás tinha a convicção de que se um homem morresse, jamais ele poderia, né, ter essa glória com Deus. E Jesus mostrou ao contrário, que para Deus tudo é possível. E quando o homem está com Deus, também se torna possível. Então é uma promessa, nós vimos aí uma promessa redentora da parte de Deus com o homem. Capítulo 3 aí, do livro de Gênesis. Então nós já começando a nossa aula de hoje. Abre comigo lá no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Então nós demos umas lidas. Então vamos ver a graça de Deus. Deus dando graça para o homem. A gente viu aí nos primeiros versículos do capítulo que foi a tentação, onde o homem acabou cedendo a essa tentação. Nós vimos também os resultados, né, dessa tentação. Então os três receberam aí a sua sentença. Então a mulher, na hora dela dar à luz, na hora do parto, ela irá sentir muitas dores, né? A serpente ficaria rastejando pela terra, comendo o pó da terra, e seria esmagada a sua cabeça aí pelo seu descendente. E o homem
vai ter que trabalhar duro, pesado para manter o seu sustento. Então não vai ser aquela vida fácil igual ele tinha. Vai ter problemas, né, aflições, muitos espinhos aí no seu dia a dia, né? Então, doenças, epidemias e tudo outro mais. Então o homem ia ter aí muitas aflições. E acabou aí, a terra acabou sendo amaldiçoada, que Deus fala lá no versículo 17, maldito é a terra por tua causa. Então, por causa do homem, a terra iria produzir aí muitos espinhos, iria trazer muitas preocupações, muitos problemas para o homem no seu dia a dia. E isso a gente vê aí que vem acontecendo aí diariamente, né? Então, passa-se anos, passa-se décadas, passa-se séculos, né? Passou-se milênios e a gente vê que sempre tem problemas no dia a dia aí do ser humano. E esses problemas não irão acabar enquanto Jesus não voltar e fizer nova todas as coisas. Tá? Então, Deus concede aí a graça para o homem. Então, olha, acompanha comigo o versículo 9 do capítulo 3. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, a gente vê que mesmo depois da queda, Deus ainda continua procurando um homem para essa redenção. Então Deus jamais se afastou do homem. Foi o homem, muito pelo contrário, o homem que acabou se afastando de Deus. Então, versículo 15, a gente vê a promessa da redenção, né? Que Deus iria colocar seu filho, Jesus, para que o homem pudesse aí ter uma remissão dos seus erros, dos seus pecados, se houver aí um verdadeiro arrependimento dos seus atos. E quando a gente fala arrependimento dos seus atos, é porque o homem já tem a capacidade de fazer essa escolha de voltar para Deus. Já no capítulo 4, tá? Capítulo 4, só finalizando aí o capítulo 3, versículo 24, nós lemos na aula passada, expulsou um homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, para que o homem não pudesse, naquele instante ali, voltar e comer da árvore da vida, porque ele ia saber que tinha uma árvore da vida, ele poderia até chegar. Então, olhando para essa árvore, né, hoje, essa árvore para nós é o próprio Jesus Cristo, que é o único Salvador, que nos concede essa vida eterna aí. Então, olha só, Deus acabou aí expulsando o homem do jardim, então o homem acabou tendo seus problemas diariamente. Então, ele teve que lutar para conseguir seu alimento, o pão de cada dia. Até então, Deus tinha dado tudo à disposição dele, tudo na mão dele. Ele não tinha esforço nenhum, só tinha que cuidar. Então, por ele estar cuidando, Deus deu aí animais, as ervas, tudo como alimento e deu sossego e paz para o homem. Porém, isso daí ele jogou tudo fora. No capítulo 4, nós vemos aí os primeiros filhos do casal. Então, mesmo sendo expulso do Éden, Deus, ele conserva a sua promessa que ele tinha dado para o homem, que multiplicais e sejam fecundos. Não foi isso que Deus fez? Então, Deus deu aí umas bênçãos para o homem, porque o propósito de Deus quando ele criou todas as coisas era o que? Era encher a terra. Quando Deus formou a terra, ele formou com esse propósito. Jamais ele iria formar algo, a terra, e deixar ela assim, sem vazio, sem vida. Então, por isso que Deus criou todos os seres aí, para que a terra fosse habitada. Então, esse era o propósito de Deus. Então, nós vemos aqui, ó, no capítulo 4, as bênçãos, né? Deus concede para o casal os primeiros filhos. Acompanha comigo o versículo 1. Coabitou um homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Interessante, né? Nós olhamos para essa leitura aí, a gente viu que Eva teve o seu primeiro filho, e ela reconheceu que esse filho que ela recebeu foi porque Deus ainda estava com eles e tinha dado essa bênção, essa graça de ela poder gerar um filho, os dois poderem gerar um filho aí.
Então reconheceram que, mesmo distante de Deus, Deus ainda estava cuidando. Deus ainda tinha mantido as suas bênçãos que ele tinha dado para o homem. Então sejam fecundos. Olha o versículo 2 aí. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, 2 filhos. Então os 2 primeiros filhos aí de Adão e Eva, né? Os 2 primeiros filhos gerados aí no mundo, desde a formação do mundo, desde quando Deus criou todas as coisas. Então, são bênçãos que Deus está dando aí para o casal. Então, quando o casal hoje se casa e tem filhos, são bênçãos que Deus dá. E cabe ao casal se cuidar dos seus filhos, tem que prezar, cuidar deles, né, instruí-los. Então, enfim. Depois a gente vai entrar nesse detalhe aí, como a gente está falando aí dos primeiros filhos. Então, vamos lá no capítulo 5. Lê para nós o versículo 4 do capítulo 5, aí. Quem gostaria de ler? Gostaria que alguém lesse aí para nós aí o capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler. Pode ler. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Isso. Então vamos lá. Adão e Eva não ficou apenas nesses 2 filhos, tá? Então eles tiveram muitos filhos e filhas, então homens e mulheres. Aí se deu o início da humanidade. Depois nós vamos chegar num ponto aí meio polêmico, para a gente entender melhor isso daí, tá bom? Então, quando chega no capítulo 5, ele faz um resumo. Então, depois aí de 800 anos, ele teve filhos e filhas. Imagina só, uma vida de 800 anos, né? O casal, naquela época não existia televisão, não tinha nada de tecnologia, né? Era o dia a dia. Como que era a vida? Vamos imaginar. Quando nós estamos fazendo a leitura, é isso que vem em nossa mente. A gente começa a imaginar, né, calcular como que era naquele período, né, como que era a vida deles, o dia a dia, era tudo tranquilo, né, era uma correria ou não. Então, são ideias que começam a vir na nossa mente enquanto nós estamos fazendo o estudo ou fazendo a leitura, uma leitura profunda, calma, né? Uma leitura devagar aí, analisando os pontos, né? Analisando aí os versículos, olhando a história, indo a fundo. Com isso a gente vai, nós mesmos vamos nos enriquecendo aí o nosso conhecimento diante da palavra. Então, como que era? Nossa, Adão viveu 800 anos, ele teve muitos filhos e filhas, né? Filhos e filhas. Então a gente viu aí que Adão ele morreu avançado de idade, porém Deus manteve aí a sua saúde perfeita, né? Deus manteve aí essa longevidade aí de Adão por mais de 800 anos. Então vamos só continuar aí. No capítulo 6, no capítulo 6, versículo 1 e 2, lê para nós. Quem gostaria de ler? Capítulo 6, versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ótimo. Agora nós vamos entender todo esse contexto, tá? Então vamos entender todo esse contexto aí até chegar nesse capítulo 6 aí. Então, analisando aí os tempos, anos, do capítulo 1 até o capítulo 6, já se passaram muitos anos. Então, dá para a gente imaginar o quê? Que se passou aí praticamente aí 1000 anos. Só para a gente entender um pouquinho. Olha, acompanha comigo aí no capítulo 5. Adão, o versículo 5 do capítulo 5. Os dias todos da vida de Adão
foram 930 anos. E morreu. 930 anos. Qual foi o homem que viveu mais tempo na terra? Versículo 27. Acompanhe comigo. Todos os dias de Metusalém foram 979. Quase 1000 anos. Esse foi o homem que mais viveu na terra naquele tempo. Deus ainda continuou derramando muitas bênçãos na vida dos homens, tá? Agora vamos voltar um pouquinho nesse capítulo 6 aí que nós lemos. Por quê? A gente se depara muito nesses versículos, né? Quando fala assim, ó, foram se multiplicando, então os anos foram se passando, como Deus tinha dado as bênçãos para que o homem multiplicasse e enchesse a terra, e isso aconteceu. Então começou com o casal, eles foram tendo filhos e filhas, né? E esses filhos e filhas, de onde que vieram? Com quem que os filhos de Adão casaram? Vamos entender a situação. Abre comigo em Lucas, capítulo 20. Vamos ler lá, depois nós vamos voltar aqui para me explicar para vocês, para a gente entender mais essas passagens, tá? Lucas, capítulo 20, lá no versículo 34. 34, 35 e o 36. Quem gostaria de ler para nós? Lucas 20, versículo 34 até o 36. 34. Cheio. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não... Até aqui só? Isso, não, pode ler o 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ótimo, agora nós vamos entender um pouquinho. Eu só vou dar um pause aqui, que o Gaspar mandou uma mensagem, só um minutinho, que eu acho que ele não deve ter conseguido entrar na aula. Vamos lá. O Gaspar, ele acabou de mandar uma mensagem aqui. O Gaspar é aquele aluno que ele é lá de Moçambique, né? E como ele está tendo dificuldade de estar entrando, de repente a internet dele deve estar ruim. Eu tive que parar aqui só para ouvir a mensagem dele, mas vamos entender. Nós vimos aqui no livro de Lucas que o próprio Jesus ele está dando uma explicação sobre o casamento, sobre a vida, né, a vida dos anjos. Que ele está falando aqui? Que essas coisas de casamento, de ter filhos, né, ou de ter relações aí do casal, Deus deu isso daí para o homem e para a mulher, com a intenção do quê? De multiplicação, né, de multiplicação. Então o propósito naquele início era encher a terra, tornar-se a terra habitável. E essas bênçãos Deus estendeu nos dias de hoje para nós também. Então nós vemos hoje casamentos, um homem se unindo com a mulher e ambos tendo os filhos. Ainda são as bênçãos que Deus ainda continua derramando na vida de cada um, na vida de cada casal. E o próprio Jesus deixou bem claro que os anjos não se casam. Por quê? Porque os anjos não têm as necessidades físicas que o homem tem. Ele não necessita disso daí. Então, o próprio Deus já alimentam. O próprio Deus é uma vida de santo, é uma vida santificada. Então, para o homem, ou para os anjos, eles não têm
essas necessidades físicas que um homem tem. Tudo bem? Então, voltando lá no livro de Gênesis, vamos entender melhor. Então, Jesus dá uma explicação. Porque muitos falam, mas a terra foi habitada. Então, quando chega no capítulo 6, volta comigo lá em Gênesis capítulo 6, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então, muitos falam que esses filhos de Deus eram anjos que desceram do céu, tiveram um relacionamento com as mulheres, e aí nasceu aí gigantes e outras mais, mas não eram, porque o próprio Jesus acabou explicando que os anjos não têm essas necessidades fisiológicas, essas necessidades aí do corpo material. Então, quem eram esses filhos de Deus? Vamos entender agora aqui, tá? Volta comigo lá no capítulo 4. Capítulo 4. Lê para nós aí o versículo 3 até o versículo 7. Quem gostaria de ler? Tá, eu vou ler aqui, ó. O versículo 2, tá? Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, olha só. O desejo está dentro do homem, está dentro de nós. Então, somos nós que devemos estar controlando todos esses desejos que vêm em nossas mentes, em nosso corpo. Seja ele qualquer tipo de desejo, tá? Invejas, você querer mal, desejar mal para outras pessoas, ou desejar o bem. Então, Deus nos deu essa capacidade, quando Deus fez um homem segundo a sua imagem e semelhança, então ele nos deu essa capacidade de a gente ter o autocontrole de nós mesmos. Então, se nós vamos proceder bem na nossa vida ou não, somos nós que fazemos as escolhas. Deus não vai interferir. Ele só vai interferir assim se eu realmente, me entregar a vida dele, a minha vida para ele e deixar que ele age na minha vida. Aí Deus, claro, vai estar conduzindo tudo, porque é isso que ele espera, mas ele espera que nós vamos com livre e espontânea vontade. A gente vê aqui a humanidade, a primeira oferta dada a Deus. Então a gente vê que um ofertou aí totalmente com alegria de coração, e o outro acabou ofertando de qualquer jeito, ou esperando algo, e não é bem assim. E não vou falar isso aí depois lá na frente. Então, aí são as consequências do pecado. Por que será que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque Caim não ofertou aí do seu melhor. Porque Caim acabou ofertando aí de uma maneira que realmente ele esperava algo tipo assim, eu posso pegar qualquer coisa e tá dando para Deus. Não foi dessa maneira, enquanto que Abel pegou do melhor, tá? Abel pegou do melhor e dando aí. Com isso, Caim acabou ficando triste, desanimado e ficou com raiva do homem. E acabou ficando com raiva do próprio irmão. Essa raiva aí acabou despertando o que aí? Ciúme. O homem já tinha o ciúme dentro de si, inveja,
e outras coisas a mais. Acabou sendo levado aí o primeiro homicídio aí que a Bíblia nos relata para nós hoje. Acompanha comigo o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha só, ele planejou. Aí ele chegou para o irmão, vamos até no campo? Então ele já foi planejado. Ele planejou tudo antes, chamou o irmão, vamos até o campo. Então seria um lugar distante, onde ele achava que ninguém iria ver, e ali ele se atirou, acabou matando o seu próprio irmão. E a gente vê aí, primeiro homicídio aí acontecido na humanidade, aí, né? É onde Caim acabou sendo aí o primeiro assassino na vida da humanidade, na história da humanidade. Continuando a leitura aí, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de seu irmão? Cadê o amor dele pelo irmão? Olha só como que já estava o coração do homem após aí ter pecado. Então, quer dizer, ele herdou isso daí de Adão, do seu pai. Quem que pecou pela primeira vez? Adão. Então, os filhos de Adão já nascem nessa condição de pecador. Conforme ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele escolhe o seu caminho. Se ele vai viver uma vida em pecado, ou se vai viver uma vida com Deus. Então, esse é o livre-arbítrio. Então, Deus falou, você que escolhe o seu caminho. É versículo 7 aí. Você escolhe o seu caminho. Você vai definir aquilo que você quer para a sua vida. Não vou ficar interferindo. Nós vemos nos dias de hoje, muitos perguntam, por que Deus não intervém, né? Por que Deus não intervém e acaba com essa pandemia? Por que está tudo isso daí? Por causa do nosso pecado. Nós escolhemos esse caminho. Então, a cada dia que amanhece, Deus nos concede uma oportunidade de nos renovar com Ele. Versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Deus já sabia o que Caim tinha feito com o irmão. Por que Deus, já sabendo, ele chegou até Caim e ainda foi ter um diálogo com Caim? Interessante que a gente ainda vê aqui Deus conversando pessoalmente. Deus conversando pessoalmente com Caim. O que você fez com o teu irmão? Eu estou ouvindo o sangue dele clamando embaixo da terra por mim. Então, olha só. Mesmo diante de um pecado, Deus ainda dando a oportunidade de Caim se arrepender. Ali era a oportunidade dele se arrepender, confessar que realmente ele cometeu esse grande pecado e voltar para Deus. Mas não. O que Caim fez? Versículo 11 em diante, acompanha comigo. Ó. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. Então, o que acontece aí? Depois do assassinato, Caim ele vai para outra região. Ele achando que ele indo para outra região, ele estaria longe de Deus. Por quê? Porque Deus estava ali próximo ao Jardim do Éden. Deus estava ali com ele naquela região. E ele indo para longe, ele não precisava ter esse relacionamento com Deus. Por quê? Por causa do pecado que ele cometeu e não houve um arrependimento em seu coração. Aí. Ele acabou indo. Agora, olha um outro ponto interessante. Versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu
e deu à luz a Enoque. Vamos lá, vamos analisar. Caim coabitou com mulher, mas que mulher? Aonde que ele foi arrumar uma esposa? Se Deus criou apenas Adão e Eva, e ali teve 2 filhos. Então, a gente analisando profundamente esses versículos, essa leitura até agora, o que está mostrando para nós? Tá? Que isso daqui não foi fatos assim de um dia para outro. São fatos de anos e anos acontecendo. Quando a gente chega, lembra lá no versículo 5, no capítulo 5, versículo 4, depois de 7, Adão teve filhos e filhas. Então, quando Adão e Eva teve Abel e Caim, tá? Até esse acontecimento do assassinato, a Bíblia não nos conta, mas Deus deu para eles a semente da multiplicação. Então ali já tinham mais irmãos e irmãs. Mesmo depois do nascimento de Sete, vivendo em um ano de 900 anos, eles tiveram muitos filhos e filhas. Passando-se os anos, foram se crescendo. Então, como eles receberam esse mandamento de Deus para povoar a terra, foi necessário sim ali de ter um relacionamento entre irmãos. Tá? Então tudo aconteceu com quem? Com os filhos de Caim, de Abel, de Adão, filhos de Adão. Tá? Então com quem Caim se casou? Ele pegou uma irmã e fugiu para outra região. Com certeza, a irmã, para ter ido com ele, ela aceitou, foi com ele, né? E naquela outra região ali, mesmo assim Deus acabou multiplicando, eles tiveram filhos e filhas, e assim foi povoando a terra. Os anos foram se passando e foram se povoando. Então vamos lá. Como Caim foi para outra região, distante do seu pai Adão e Eva e seus irmãos, outros irmãos que ele teve, né? Esses irmãos deles também foram se multiplicando. Caim estava em outra região, eles foram se multiplicando e ali foram enchendo a terra. Consequência, Adão, mesmo tendo pecado, ele foi instruindo os filhos dele a ser temente a Deus, a estar buscando a Deus. Enquanto que Caim não. Como ele já estava distante e fugindo de Deus, ele acabou não colocando a sua esperança, a sua força em Deus. Por causa do pecado que ele carregava dentro dele, ele não tinha se arrependido. Aí você acha que, analisando aí profundamente, quando um homem ele não serve a Deus, ele vai ensinar as coisas de Deus, sobre Deus para seus filhos? Não vai. Ele não vai ensinar. Foi o que aconteceu aqui com Caim. Por ele não estar ensinando seus filhos, por ele não ter ensinado seus filhos sobre Deus, aí se deu-se esse título, tá? Quando chega no capítulo 6, os homens obedientes a Deus são chamados de filhos de Deus. E os homens desobedientes são chamados de filhos de homens. Por quê? Porque o próprio homem já é pecador por natureza, por nascença. Então existe essa diferença. Então quando chega aqui, ó, olha só o versículo 1 do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra. Eles nasceram filhas. Então por que nasceram homens e mulheres? Porque o propósito de Deus era encher a terra. E para encher a terra tinha que ser dessa maneira, porque Deus deu essa capacidade para o homem e para a mulher, de multiplicação. Deus poderia muito bem ter feito lá milhões de homens ou mulheres do pó da terra. Mas aí isso não foi o propósito de Deus. Se Deus deu essas bênçãos, então Deus deu essa oportunidade para que um homem e uma mulher pudessem gerar filhos e filhas. Então nós vemos aí que os tempos foram se passando. Foram nascendo filhos e filhas, tanto da parte de Caim como da parte de Sete, dos irmãos e irmãs que eles tiveram, e com isso foi se povoando. Aqueles que realmente estavam
seguindo a Deus, né, os filhos de Sete, continuaram no caminho. Conforme foi ali, eles estavam apenas naquela região, então vamos usar um exemplo, tá? Como se fosse aí a população de Prudente crescendo, certo? Com a população de Machado. Se a gente olhar a cidade de Presidente Prudente e a cidade de Machado, que são próximos, hoje a gente vê que existe uma ligação entre Machado e Prudente. Muitos prudentinos vão trabalhar em Machado e muitos machadenses vêm trabalhar em Prudente. Não é o encontro de duas cidades? Vamos pegar a cidade mais distante, Epitácio. Muitos vêm de Epitácio para Prudente. E muitos prudentinos vão até Epitácio. Não existe, não está tendo um encontro entre população de duas cidades. É isso que aconteceu aqui no capítulo 6. Chegaram um tempo que eles estavam e muitos se encontraram. E quando se encontraram, viram aí a belezura, né? As pessoas bonitas, e se interessaram um pelos outros. Então aí, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, então eles começaram a perder encanto aí pelas suas próprias irmãs, e foram e viram as outras parentes, seus primos distantes, são os filhos de Caim, e começaram aí a ter relações, né, a ter uma união aí estáveis, e assim foram se multiplicando. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 2 do capítulo 6, são os descendentes de Caim que se encontraram com os descendentes de Sete e os seus irmãos, e aí foram se formando aí famílias. Então, filho dos homens com os filhos de Deus. Então, quando fala filho de homens, são pessoas que não obedecem a Deus, conhecem Deus, né, sabe que Deus existe, mas porém não tem esse compromisso, não querem assumir o compromisso de realmente seguir a Deus. E os filhos de Deus são os homens que querem seguir esse compromisso com Deus, que fazem esse compromisso e querem seguir. Então são essa a diferença que está nos mostrando para nós. Versículo 3: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então, olha só, quando Deus vê que Deus poderia muito bem interceder, poderia, mas aí sairia do propósito, quando ele falou lá, você que escolhe o seu caminho. Então, isso daí se estende para todo homem, é a imagem e semelhança a Deus. A oportunidade de Deus concedeu para uma oportunidade de escolher o caminho certo ou o caminho errado. Qual que é o caminho certo? É estar com Deus. Qual que é o caminho errado? É deixar Deus de lado. Não existe meio termo. Quando Jesus fala lá no livro de Apocalipse, ou você é frio ou você é quente. Não existe um morno. Ou é de Cristo ou não é. Não existe aquele meio termo. Ele deixa bem claro que o meio termo morno ele vomitará. O que é isso? Esquece. Jamais terá salvação. Ou você já alcança a salvação, ou você logo... mas de onde que vem essa salvação? Pela graça de Deus. Quem pode falar que pode ser salvo? Ninguém. Porque isso é pela graça de Deus. Mas Jesus nos mostra o caminho de como podermos ter essa graça de Deus. Mas vamos lá, voltando aqui do 3 ao 15. Continuando a leitura aí. Versículo 4 do capítulo 6. Tá, eu vou explicar esse versículo 3, tá? Só pra gente entender um pouquinho melhor esse versículo 3 aí. Então nós vimos aí que aconteceu aí o primeiro homicídio. Nós vimos aí que a corrupção na humanidade já estava imensa, porque o coração do homem já estava corrupto, né? Já estava aí... quando fala assim nessa corrupção, realmente está distante aí da palavra de Deus, está distante de Deus. Então, quando o homem está distante de Deus, tudo para ele é normal. Tudo para ele, não, eu posso estar fazendo. Jesus deixou bem claro, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Certo? Então, vamos lá. Quando ele fala aqui, então disse o Senhor, versículo 3,
O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui muitos usam essa passagem falando que, a partir daquele momento, o homem não viverá mais 120 anos. Então o homem viverá menos do que 120 anos. Mas a gente olhando aqui, depois quando nós começamos a estudar lá depois do dilúvio, a gente vai ver que muitos homens depois do dilúvio viveram muito mais do que esses anos. O próprio Noé viveu aí mais de 700 anos. E assim a gente vê o próprio Abraão, viveu também 500 anos. Então a gente vê, depois dessa passagem, muitos homens naquele período viveram mais de 120 anos. 120 anos. Então o que quer dizer esses 120 anos? Tá aqui Deus estava já pré-determinando uma data para ele acabar com tudo. Então o que ele está dizendo aqui? Daqui 120 anos eu vou fazer uma limpeza nessa terra. Aqueles que estiverem comigo, eu vou salvar. Quem não tiver, vai morrer. É exatamente isso. Deus estava estipulando uma data, um tempo para que o homem pudesse se converter e se arrepender dos seus atos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Interessante. Gigantes na terra. Então aí muitos falam assim, mas esses gigantes eram o quê? Eram extraterrestres ou povos? Tá, vamos analisar a situação. Nós somos brasileiros. O brasileiro aí, ele tem aí um tamanho ideal, um tamanho 1,75 m, 1,90 m. A gente vê raro aí brasileiro passar 2 metros de altura. Então vamos colocar uma média aí de 1,80 m. Uma média. Acho que tá sendo até mais, mas vamos colocar uma média. 1,80 m. Mas se a gente for para outro país aí, vamos pegar aí os alemães. Tem uns que chegam a 2 metros, um homem mais altos. Então, analisando aí um brasileiro, quando a gente vê as Olimpíadas ou o próprio, vamos pegar a Copa do Mundo, a gente vê que no campo de futebol, seja no campo ou numa quadra aí de esportes, a gente percebe muito bem as alturas de cada nação. Um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais escuro, outro é mais claro. Então, tudo depende da região e das suas descendências. Então, quando fala que homens gigantes, tá? O que seria? Seriam homens mais altos. Homens que chegavam até 3 metros de altura. Se você pegar um homem de 3 metros de altura perto de um brasileiro, tá quase 2. Eu tenho 1,75 m. Se eu chegar perto de uma pessoa de 3 metros, ele é o dobro do meu tamanho. Para mim, ele é um gigante. Então, ele é mais alto do que eu. Então, quando ele fala aqui que haviam gigantes, então, ele quer dizer que haviam homens que cresceram de um tamanho assim ideal para um ser humano. Mas qual que é o tamanho ideal para um ser humano? Não existe tamanho ideal. Tudo varia de acordo com a sua região, ou do seu país, costumes, enfim. Então a gente vê aí que cada nação, ele tem seus costumes, tem a sua altura, o seu corpo físico diferente de outra nação. Vamos pegar aí, eu não sei se nós temos aqui algum japonês, mas os japoneses normalmente são um pouquinho mais baixos que os brasileiros. Mas por quê? Porque é da geração deles. Por causa da região. Se a gente pegar o próprio Brasil, no Brasil nós temos pessoas aí altas, baixas, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pardas. O Brasil é um país místico. A própria língua, nós vemos que os paulistas têm um sotaque, o pessoal do sul já tem outro sotaque, o pessoal do norte tem outro sotaque. Dentro do próprio estado de São Paulo, estado de São Paulo, a gente vê vários sotaques de acordo com as regiões. Então, olhando aqui, voltando para a nossa leitura. E também depois, quando os filhos de Deus
possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Foram se multiplicando e crescendo, homens valentes, homens bravos, homens lutadores, homens tementes, homens obedientes, homens desobedientes, e assim por diante. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Cada vez mais o homem foi se distanciando de Deus, procurando seus próprios desejos, seus próprios instintos, satisfazendo seus próprios desejos. Com isso, chegou aí, né? Ele chegou num momento em que realmente passava por cima de outra pessoa, prejudicava outra pessoa para conseguir algo, por causa do seu coração estava corrompido. E assim foi. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, isso lhe pesou no coração. Mas Deus se arrepende? O que está querendo dizer? É que Deus viu que realmente o coração do homem estava de pedra. O homem já não estava mais dando atenção para Deus. Deus ali falou, mas por que eu fui criar um homem dessa maneira? Poderia ter criado ele de outra maneira, como um robô. Mas não era isso que Deus queria para o homem. Versículo 7 até o 10. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé, graça diante do Senhor, achou graça diante do Senhor. E aí começa a história de Noé. Então, mesmo naquele meio, ainda existia um homem que ele buscava a Deus, entregava a sua vida para Deus. Aí começa aí, versículo 10. Versículo 9, né? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele fazia diferença. Ele não era igual os outros homens daquela época, naquela região que ele vivia. Noé andava com Deus. Ali resume tudo a vida de Noé. Mas por que está só? Será que era só Noé? A Bíblia está relatando que só Noé andava. Então imagina só, a terra estava cheia, tinha se multiplicado, que era o propósito de Deus. Porém, no meio daqueles milhões de pessoas que existiam na época, não sabemos o número correto, mas ainda existia um homem que andava com Deus, que buscava a Deus, que colocava a sua vida na mão de Deus. Deus abençoou ele, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha só. Deus chega para Noé e tem uma conversa com ele. Ó, Noé, Deus abre o coração dele, os planos dele para Noé. Olha, Noé, os corações dos homens estão todos corrompidos, mas você não, você está sendo fiel comigo. Então eu vou ser fiel com você. Então Deus aí fala o plano dele para Noé e pede para Noé se preparar. Pede para Noé se preparar. Então a gente vê aí que na graça, pela graça, por causa da obediência de Noé, Deus acabou poupando a vida dele. E Deus abre o plano dele para Noé. E ele fala para Noé, vou destruir tudo. Vou acabar com tudo. Porque o coração do homem está aí corrompido. A terra está corrompida. Aí ele dá a instrução, versículo 14.
faz uma arca de tábuas de cipreste. Cipreste era um tipo de árvore que existia naquele período, tá? Árvore muito resistente. Então ele dá aí algumas ordens, vamos falar assim, para que Noé faça uma arca. Então, olha só, Deus faz um plano para salvar a vida de Noé e da sua família. Porque com certeza Noé já instruía seus filhos a viver uma vida com Deus. E Noé recebeu de quem? Para Noé ser um homem íntegro, ele recebeu de seu pai também. E se a gente for ver a genealogia de Noé, ele é descendente de Sete. Depois a gente vai dar uma olhada aí, tem um quadro, só para a gente entender. Então acompanha comigo aí. Versículo 14. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O que seria esse betume, tá? Se a gente for olhar hoje, seria tipo um pinche. Sabe aquele pinche que usa no asfalto? Né? Que quando chove ali, você vê que ele não infiltra. Então seria o que? Ele ia construir uma arca, por dentro ele ia passar esse betume aí, né? Vamos usar a nossa palavra, esse pinche nos dias de hoje, para quê? Para vedar, para quando cair a chuva e alagar tudo, não entra água dentro do barco. Então, por dentro e por fora. Deste modo a farás. E ele dá aí as medidas, tá? Ele dá as medidas aí. Vamos ver quais são essas medidas aí? Eu estou passando o slide aqui, mas já estou lá na frente do slide. Ele dá as medidas. Cadê as medidas aqui? Já passou aqui. Depois eu volto. Tá? As medidas do navio que Noé estava fazendo é de 300 côvados, será o comprimento. Mais ou menos aí 133 metros de comprimento. Um transatlântico. Não sei se vocês estão vendo o slide aí. Se está aparecendo para vocês? Está aparecendo aí o slide para vocês? Sim, né? Para mim. Ótimo. Então, olha só. 133 metros de comprimento. Se a gente pegar uma esquina de hoje na rua, elas são 100 metros. Uma esquina na outra, o padrão são 100 metros. Hoje nós vemos esquinas maiores e ruas menores. Mas nós vemos aí esse tamanho. Cadê o slide? Saiu aqui. Deixa eu só voltar. Aí continuando a leitura. De 50 a largura. A Bruna deve ter caído. Deixa eu dar acesso aqui a Bruna. Aí. Desculpa, caiu a conexão. Não, sem problema. Tá. De 50, versículo 15, tá? De 50 a largura. O que seria a largura? A parte da frente. 22 metros de comprimento. Renan também caiu. Acredito não, né? Eles estão anunciando aí a internet 5G. Depois que essa internet 5G chegar aqui no Brasil, esses problemas aí de conexão com certeza vai melhorar muito. Então, vão ter muitas melhoras na nossa internet. Então, os 22 metros de largura. E a altura? De 30. 15 metros. Mais ou menos 15 metros aí de altura. 15 metros de altura é um sobradinho, né? Um prédio pequeno. Então, olha só o tamanho. Olhando o desenho aí, você pegar aí o maior avião, então ele era o tamanho de um avião, um ônibus, um elefante, que é o grande, e você colocando um homem ainda sobra espaço. Grande, né? Grande. Olha só. Noé,
Ele não era engenheiro naval. Ele nunca tinha construído um barco. Naquele período lá, ainda não tinha chovido na terra, quer dizer, eles não conhecia chuva, e de repente Deus chama Noé e pede para que Noé construísse um barco, assim do nada. O rio mais próximo que tinha ali não era muito longe, porém, assim, para eles naquele período, quando nós chegamos na história também dos israelitas, tá? Quando fala assim, rios, para nós é um córrego. Você pegar um córrego aí pequeno, para eles era um rio. Então Deus dá essa instrução para Noé construir o barco. Tá? Deixa eu voltar aqui o slide para a gente. Aí Deus resolve mandar o dilúvio. Então Deus manda o dilúvio aí, porque a terra estava corrompida, o coração do homem estava corrompido. Olha o versículo 17. Ou melhor, versículo 16 aí, continuando a leitura, tá? Vou ler até o versículo 22. Acompanha comigo, Gênesis capítulo 6. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então tinha 3 andares o barco. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerá. Só um minutinho, gente. Tem alguém que está com o microfone ligado aí e tá dando um eco no fundo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas. Isso, obrigado. Se puder desativar aí. Tá, continuando a leitura nossa aí. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Olha só. Deus, pela lealdade de Noé, por Noé estar buscando a Deus, ele falou que ele está estabelecendo uma aliança. Então, olha, Noé, eu vou matar todo ser vivente que existe, mas você não. Você, por você estar andando comigo, eu vou preservar a sua vida e da sua família. Contigo, versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Para Deus falar isso para Noé, ele entrar, ele, a esposa, os filhos e as esposas, então Deus já estava aí planejando dar continuidade. Esse dilúvio iria se acabar. Então ele deu um prazo ali para que Noé pudesse construir a arca. Versículo 19. Tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então veja bem, Deus, por causa de Noé, estaria conservando a vida ainda na terra. Versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Noé foi totalmente obediente ao que Deus pediu para ele. Ele não fez nada diferente. Tudo que Deus falou, faça assim, assim, assado, Noé fez. Então, olha a grande diferença aí. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus ordenara. Ele não fez pela metade. Ele fez tudo. Então, nós vemos aí a ação de Deus e Deus passando, revelando para Noé o seu plano. E Noé acredita na palavra de Deus
e constrói essa arca aí. E quanto tempo Noé demorou para construir essa arca? Né? Foram muito tempo. Ele demorou aí... Deixa eu voltar o slide aqui. Ele demorou 100 anos para construir uma arca. Deus tinha dado um prazo de 120 anos. Quando Deus estabeleceu esse prazo, ele já deu essa ordem para Noé construir. Deus sabia que Noé iria levar esse tempo para construir o barco. Imagina só, Noé acordava, dormia, às vezes passava a noite, o dia inteiro, nesse trabalho. 100 anos, ele estava sozinho? Não, a família dele ajudou ele também. Alguns dizem que teve gigantes, né, ajudando Noé. Tá? Mas de acordo aí com os estudos mais profundos, eles falam que Noé poderia ser assim alguém que tinha algum tipo de posse na época, então ele tinha algumas pessoas trabalhando para ele também. Mas daí são as histórias que são contadas, né? De acordo com os estudos aí feitos pela arqueologia. Mas vamos lá. Acompanha comigo o capítulo 7. Versículo 1, Deus fala assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a sua casa. Aqui a arca já estava pronta. Então, se a gente olharmos aí o capítulo 6 para o capítulo 7, já se passarem mais de 120 anos um capítulo para outro. Vocês vão encontrar na Bíblia, tá, várias passagens que de um versículo para o outro se passam-se dias ou semanas. Então, quando nós estamos fazendo a leitura, algum estudo, a gente tem que ficar atento também a esses detalhes, tá? Que de um versículo para o outro aí são dias ou semanas, ou até meses. E olhando aí do capítulo 6 para o capítulo 7, são mais de 100 anos. No capítulo 7, Noé e sua família já está entrando dentro da arca. A arca já está pronta. Ali já está se completando 120 anos que Deus está falando lá no capítulo 6. Vamos lá. Versículo 5 do capítulo 7 aí. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Olha só. Ele tinha 600 anos de idade. Volta comigo lá no capítulo 5. Olha o versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Noé começou a construir a arca, ele tinha 100 anos de idade, quando os filhos dele nasceu. Ele começou a construir a arca. Ele e a esposa. Os filhos foram crescendo e ajudando o pai, até terminar a arca. Capítulo 7, versículo 6. Com 600 anos de idade, Deus mandou o dilúvio. Ele demorou 100 anos. Versículo 7 aí, ó. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E assim todos os animais foram juntos. Olha o versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, ao 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes, o grande abismo e as comportas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas casas, espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros e tudo que tem asa. E assim Noé obedeceu a Deus.
E aí Deus manda o dilúvio aí e acaba com tudo. Acaba com tudo. Versículo 11 do capítulo 7. Deixa eu só passar aqui que o slide meu está atrasado e eu já estou lá na frente. Só um pouquinho aqui, ó. Agora, acompanha comigo o versículo 24, tá? Do capítulo 7 aí. Então, nós vemos aí o dilúvio acontecendo e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, Noé e sua família, eles permaneceram dentro da arca por um período de 5 meses. Dentro da arca. Eles entraram dentro da arca, só saíram depois de 5 meses. Eles ficaram até que a água se secasse aí um pouquinho. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá para o livro de Pedro. Lê para nós aí o versículo 20, quem gostaria de ler, quem achou. Primeiro Pedro, capítulo 3, o versículo 20. Por que Deus acabou com tudo? Lê para nós. Quem gostaria de ler? Pedro, capítulo 3, primeiro, né? Versículo 20. Agora que eu achei. Versículo Pedro 3, versículo 20. Isso, pode ler para nós. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Isso, você vê que na versão dela está dizendo alma, e quando está dizendo alma aí, está se referindo às pessoas, né? Então, em algumas versões, algumas passagens, vai usar essa palavra alma se referindo à pessoa por inteiro, tá? Então, olha só, 8 almas ou 8 pessoas foram salvas através da água. Então, ali Deus está fazendo uma limpeza ali espiritual na vida daquelas pessoas. Então, como Noé e sua família andava com Deus, né, buscava sempre Deus, então Deus aí acabou purificando essa família. 8 pessoas, acompanham comigo. Noé, 1, a esposa dele, 2, os 3 filhos dão 5. Certo? 3 filhos dão 5 pessoas. E as 3 esposas, 8 pessoas foram salvas. Então, olha só, Pedro está relatando aqui que Deus foi misericordioso, né, teve paciência e deu tempo necessário para que Noé construísse a arca e ali ele destruiu com tudo. Então, quando fala lá no capítulo 6, volta comigo lá no livro de Gênesis. Quando fala lá em capítulo 6, o versículo 3, e os seus dias serão 120 anos, então Deus já estava ali estabelecendo uma data para destruir toda a vida. Ele não destruiu o mundo, tá? Ele destruiu toda a vida na terra e no ar, aí mandando o dilúvio e fazendo a nova aliança. Então ele acabou destruindo tudo aí. Tudo bem? Então aí do tamanho do navio nós já falamos aí. Tá? Depois a gente vai entender um pouquinho o que seria esses côvados, tá? Esse povo daí, os judeus,
existe duas montagens, duas medidas para isso daí. Então ele pegava, de onde que pega esse côvado? Você pega do seu cotovelo, você estica o braço, dobra ele, você pega do cotovelo, não sei se vocês estão vendo aí, do cotovelo à ponta do dedo do meio, que é o maior dedo. Então, ele varia aí de 40 centímetros a 60 centímetros, dependendo do tamanho do braço. Tá? Então, normalmente o povo do Oriente e do Ocidente, um é mais alto do que o outro, então ele varia o tamanho desse côvado, entre 40 a 60 centímetros. Então, depende do tamanho do braço. Eles mediam dessa maneira, que era medida dessa maneira, tá? Então, um côvado aí equivaleria aí a de 40 a 60 centímetros de tamanho. Nesse gráfico aí, não sei se vocês estão vendo aí nesse slide aí, a geração de Noé, os filhos de Noé. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver aqui que acho que é. Então, vamos lá. Noé teve 3 filhos, Jafé, Cã e Sem. Então, cada um dos filhos deles tiveram filhos. Então, Noé derramou bênçãos na vida. Noé, quando Deus secou as águas do dilúvio e pediu para que Noé e sua família saísse de dentro do barco, do navio, né, ou transatlântico, que nós conhecemos hoje, ele derramou bênçãos na vida de Noé. Vamos lá para o capítulo 8. Acompanha comigo aí o versículo 8, livro de Gênesis. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Certo? Então, e foram se passando. Né? Olha o versículo 2. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então, pela pomba não ter voltado, né, deduziu, opa, se a pomba não voltou, ela deve ter encontrado alguma árvore aí pousado, né, alguma terra seca aí, e não voltou. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as filhas de seus filhos. Tá? Mas antes, acompanhe comigo o versículo 13, tá? Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos e todos os animais. E aí acabou-se o dilúvio e o homem voltou novamente a habitar a terra aí. E interessante que, né, Noé, com essa gratidão por Deus ter aí poupado a vida dele, toda a família dele, ele acabou aí, olha só a integridade de Noé, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fez. Então, olha só. Deus, ele viu que mesmo assim, ele sabe que o coração do homem é um coração corrompido. Ele sabe que o homem está sempre pendente ao lado da desobediência. A gente tem um microfone ligado aí. Tá dando um eco, você poderia desligar para mim? Aí, obrigado. Então, Deus conhecendo o coração do homem, então ele fala assim que o coração do homem, ele é mau, porque o mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então, Deus faz uma aliança com Noé quando ele sai da arca. Nem tornarei a ferir todo vivente, como diz. Por quê? Porque Deus sabe que nem todos
vão viver uma vida em desobediência com Deus. Deus sabe que no meio dessa perversidade, sempre vai ter um ou outro que realmente vai estar aí buscando e vivendo, né, tendo essa comunhão com Deus e vivendo segundo seus princípios. Olha o versículo 22, aí Deus faz uma promessa. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, olha só, Deus manteve tudo de acordo com ele fez quando ele criou todas as coisas lá no início. Sol, dia e noite, sol, verão, todas as estações do ano. Então, Deus permaneceu. E Deus preservou a terra para que ela fosse também aí produtiva. Então toda sementeira dará seu fruto, né? Toda sementeira aí que for ceifada, que for plantada, ela vai dar o fruto. Então se um homem plantar, ele vai colher. Então Deus está dando as bênçãos. Olha o capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha só, o propósito de Deus, ele criou a terra para ela não ser desabitada. Então, ele aí concede as bênçãos para Noé e seus filhos para encher a terra novamente, para povoar a terra novamente. Só que aí Deus já sabe que alguns vão estar vivendo essa comunhão com ele e outros não. Como ele deu aí a livre escolha para o homem, o livre-arbítrio, então cada um escolhe o seu caminho. Ele não vai ficar interferindo. Ele não vai. E aí, Deus concede aí todo ser vivente aí como alimento para ele. Olha o versículo 3. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E ele dá as orientações. Tá? Olha o versículo 11. Estabeleça minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus estabelece uma aliança com Noé e faz uma promessa. Ele promete não destruir mais a terra com dilúvio. Então ele, através das águas, ele acabou purificando aí toda a terra, todo ser vivente, e aí começa tudo de novo, né? Deus dá uma nova aliança. Então a gente vê aí Deus fazendo uma aliança com Noé. Agora um ponto muito interessante, tá? Acompanha comigo aí, ó. Versículo 12 em diante, ó. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Olha que está no plural. Perpétuas gerações. Então, até o tempo dele. Versículo 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Tá? Então, o que seria esse arco? Vocês já perceberam, quando chove, termina de chover, o que acontece? O dia de chuva, quando termina a chuva, não aparece o arco-íris lá no céu? Esse arco-íris é esse arco que Deus está falando aqui. Então, toda vez quando termina a chuva e aparece o arco-íris, é Deus lembrando da aliança que ele fez com Noé e todo ser vivente. Todo ser vivente. Então, quando você vê o arco-íris nos dias de hoje, tá? Pode ter certeza não, é Deus
que está lembrando, e ele deixou bem claro que ele não iria destruir a terra pelo dilúvio novamente. A terra não, o todo ser vivente. Então, essa é a aliança que Deus fez com Noé e todos os seus descendentes, toda a sua geração. Isso se estende para nós hoje. Então, lembre-se, quando você vê o arco-íris, você pode ver que foi Deus está lembrando da aliança que ele fez com Noé lá atrás. Interessante, né? Deixa eu voltar aqui no slide aqui, só para a gente entender. Vocês estão vendo as gerações dos filhos de Noé? Como Deus aí deu essa bênção lá no capítulo 9, versículo 1, e falou para Noé, ó Noé, sede fecundos, multiplicai e enchei-vos a terra. Então Noé teve muitos filhos e filhas. Assim, cada filho seu teve muitos filhos e filhas. Se a gente voltar aqui, ó, e como assim os espaços foram ficando pequenos, então cada um foi habitar em uma região conforme foram crescendo, tendo os filhos, né? E cada um foi habitar uma região. Se a gente pegar aí, ó, Jafé, Cã e Sem, cada tribo era chamada de tribo, levava o nome do seu patriarca. Então, lá na frente a gente vai ver lá os descendentes de Quem, ou Canaã, que vem de Cã, né? O Sem tem as outras tribos. Se vocês olharem nesse mapa aí, ó, acompanha comigo aqui, para mim tá bem pequeno o slide, aparece, mas Jafé, ele teve vários filhos, ó, Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Aí no lado esquerdo de vocês, desculpa, gente, Gomer teve aí os filhos Askenaz, Rifate e Togama. Aqui, cada um deles tiveram filhos e filhas, então eles foram povoando uma região. Quando nós chegamos aqui na linhagem de Cã, mesma coisa. Cã foi pai de Cruxe, de Misraim, de Put e Canaã, né? E cada um aí teve seus filhos e foram encher na região que eles foram ali morar. E a gente vê ali no último de Cã, Canaã. Então a gente vai ver muito esse nome durante nossos estudos Canaã, né? Uma terra de Canaã, a terra que Deus promete ali para Abraão. Quando a gente chegar lá, Canaã teve vários filhos aí. Se a gente for olhar Canaã, são várias nações que foram crescendo. Ó, Sabom, Sabom, eu não estou conseguindo ler direito aqui. Et, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, tudo filho de Cã. Eveu, a gente vai ver esses povos, a Bíblia relata tudo sobre esses povos aqui, que são filhos de Noé. Depois, quando a gente chega lá em Sem, ele teve Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã, e cada um também teve filhos, e assim foram enchendo a terra. Então, quer dizer, Deus abençoou eles para eles serem fecundos e multiplicar e encher a terra. Então, olha só, foi praticamente um mandamento, uma ordem que Deus deu para eles. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, eles tinham o papel de ter filhos, e assim multiplicar e encher toda a terra. Esse era o papel, eles tinham que fazer isso, né? Então, Deus tinha dado essas bênçãos, porque Deus, quando ele criou a terra, ele criou para ser habitada. Eu volto a repetir porque esse foi o propósito de Deus na criação. E a gente vê as gerações pegando de Sem até Abraão. Por quê? Porque a Bíblia fala muito de Abraão. Então começou na onde, tá? O patriarca lá, o primeiro, que foi Adão, né? Através do filho de Sete. Mas por que só aparece esses homens aqui na genealogia ou as gerações de Adão? Por quê? Porque foram homens que foram obedientes a Deus. Foram homens que se destacaram assim, que andaram com Deus no seu dia a dia.
Então, claro que Deus vai focar quem? Esses homens. Esses homens receberam bênçãos por ser obediente a Deus. Então a gente começa aí, começou com quem? Com Adão, o primeiro homem criado, né? Depois ele teve Sete, que fosse o terceiro filho, e depois de Sete, Adão teve vários filhos e filhas. Lembra que nós lemos lá no capítulo 4, ou capítulo 5, versículo 4, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Deus tinha tornado eles fecundos, então eles tinham que se multiplicar. E seus filhos, com as suas filhas, tinham que dar continuidade. Então vamos lá, Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Noé, tá? Noé foi pai de Sem, e os outros, o que aconteceu? Depois a gente vai ler um pouquinho, tá? Sem foi pai de Arfaxade, que foi pai de Sala, Sala foi pai de Eber. Isso não quer dizer que cada homem, Noé, Sem, Arfaxade, Sala, Eber, tiveram apenas um filho. Eles tiveram vários filhos e filhas. Mas esses são os primogênitos, os homens que andaram no caminho de Deus. E os outros irmãos andaram? Alguns não, outros sim. Mas os que se destacaram foram esses. Tá? Então, Deus foi planejando aí, através de Adão, a descendência até chegar a Cristo. Eber foi pai de Peleg, Peleg de Reu, Reu de Serve, Serve de Naor, Naor de Tera, e Tera foi pai de Abraão. E aí começa toda a história da redenção, promessa de Deus, quando chega em Abraão. Quando chega em Abraão, Deus vê no coração de Abraão, inclusive aí a gente está tendo até uma novela, eu estava seguindo ela, mas quando a gente fala assim de novelas, tem muitos pontos que realmente são tirados das Bíblias, da Bíblia, mas são pontos ali também que eles acabam colocando histórias no meio, tá? Para quê? Para incrementar aquela história. Então isso não quer dizer que tudo aquilo que está passando na novela foi que realmente aconteceu. Nós não temos fatos, nem arqueologia bíblica, tá? O que seria arqueologia bíblica? Eles estudam os fatos, vai até o local indicado ali pelas escrituras. No caso, estou falando da arqueologia bíblica, porque nós temos vários tipos de arqueologias. Né? Tem arqueologia histórica e assim vai, científica. Então, eles vão até o local, fazem a escavação e ali vão encontrando utensílios ou provas da existência, e através do carbono 14 eles conseguem ali datar o período daquele material colhido. E usando aquele período, interessante que todos vai usar o quê? O cronograma das datas na Bíblia. E ali vão se colocando, vendo o que acontecia naquela época. Então, os arqueólogos eles vão até o local e eles vão descobrindo, vão escavando e vão descobrindo ali provas da evidência das vidas passadas. Então vamos lá, continuando aí. Abraão, no período que ele viveu, também era um período em que muitos corações estavam corrompidos, porque Deus viu que o coração do homem é um coração mau, tinha maus desígnios, porém sempre alguns vão se destacar. Aí Abraão foi um deles, onde Deus vê graça em Abraão e faz o chamado e faz uma promessa para Abraão. Então, novamente, Deus o quê? Quer resgatar o homem para próximo dele. Só que Deus não quer resgatar apenas um. O desejo dele é que todos sejam resgatados para ele. Então nós vamos lá para o capítulo 12. O capítulo 10, tá? Antes desse slide que vocês estão vendo aí, naquele slide anterior, deixa eu voltar ele aí, o slide 41, ele está resumindo aí o capítulo 10 praticamente, tá? O capítulo 10 e o capítulo 11, está contando das gerações. Aí são as gerações de Noé até chegar em Canaã. Mas, antes de eu chegar aqui no chamado de Abraão, eu quero passar para vocês que o chamado de Abraão,
Então vamos falar na próxima aula, mas eu quero falar aqui para vocês, volta comigo, sobre um pouquinho o que aconteceu aqui com a descendência de Noé, que aconteceu a mesma coisa com a descendência de Adão, quando Caim matou Abel e fugiu da presença de Deus, e ali se formou duas nações, dois povos, os filhos de Deus e o filho do homem, são dois povos diferentes, filho de Deus e filho do homem. E aqui, com os descendentes de Noé, acontece a mesma coisa, tá? Então vamos, volta comigo no capítulo 9 aí do livro de Gênesis. Acompanhe a leitura comigo do 20 até o 29. Que eu estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando. Então, eu não gostaria de deixar passar essa história de Noé depois do dilúvio, tá? Para a gente entender lá na frente. Acompanhe comigo a leitura aí, ó. Capítulo 9 do livro de Gênesis, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu, sem roupa, dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Olha a diferença de um pelos outros. Cã, ao invés de, quando ele viu o pai, ele ir lá ajudar o pai, ou cobrir o pai, ou nem olhar a nudez do pai, ele fez ao contrário. Ele viu a nudez e foi lá fofocar com os irmãos. Qual foi a reação dos irmãos? Totalmente diferente. Pegaram lá o que eles tinham na frente deles, para não olhar o pai nu, sem roupa, eles foram de costa até cobrir o pai. Então, olha a diferença da atitude de cada um. Isso faz grande diferença na vida. Acompanhando a leitura aí. Versículo 24. Despertando Noé do seu vinho. Interessante que, olha só. Tá? Vinho, a palavra fala vinho. Alguns falam suco de uva. Mas se você pegar a uva, que no tempo de Noé eles faziam isso, usavam lagar. O que seria um lagar? Seria um espaço feito no chão, né? Então uns faziam redondo, outros quadrado, né? Aquele espaço eles cuidavam bem limpo, conservavam. Alguns faziam um pouco mais alto da terra, faziam sempre mais alto, e ali eles faziam furo. Então fazia como se fosse assim, vamos pegar uma pequena, eu vou usar um exemplo mais prático, todo mundo conhece hoje. Quando você vê um pedreiro, ele vai fazer uma obra. O que ele faz? Ele faz um caixote no chão, ele coloca umas tábuas ao redor, para ali ele colocar o cimento, a água e misturar para ficar naquele quadrado, né? Certo? Então era praticamente aquilo, mas ele fechado e tinha eles faziam um buraquinho no canto e jogavam a uva ali dentro. Lavavam-se bem os pés e ia pisar a uva. Quando eles pisavam a uva, quer dizer, a uva ela vai virar um caldo líquido. E aquele caldo escorria, eles colocavam uma vazia e caía dentro da vazia. Isso era feito o vinho, o suco, o próprio uva. E a uva, ela pisada dessa maneira, ela é puro álcool. E nós vimos aqui que Noé, ele plantava uva. E da uva ele se alimentava. Então o que acontece, né? Se passou muitos anos, ele tinha colhido, tinha feito aí os seus sucos, os seus vinhos, chama-se de vinho, né, que é o puro, e alegre, aí acabou bebendo um pouquinho mais, acabou ficando bêbado. Realmente, você pegar aquele suco de uva integral, ele ainda tem um pouco de mistura, um pouco fermentado, mas integral no mercado, se você tomar um copo dele ali, se não tiver o costume, você fica bêbado, fica embriagado. Aquele uva integral puro.
Porque ele é forte em algo, né? Aqui ele já é mais forte porque ele é natural. Então, versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. Era o caçula. Cã era o caçula. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos a seus irmãos. Vamos prestar bem atenção nesse versículo. Quem cometeu o erro foi Cã. E aqui ele está amaldiçoando o neto. Canaã foi filho de Cã. Se a gente voltar na genealogia, deixa eu voltar aqui o slide aqui, ó. O slide. Apareceu o slide de vocês, os filhos de Noé. Cã é o filho caçula de Noé. Canaã é o filho caçula de Cã. E aí se originou as gerações Amorreus, Jebuseus, Eteus, que nós vamos estudar lá na frente. Então a gente conhecendo a genealogia de Noé, os filhos de Noé, os filhos de Cã, a gente vai entender lá na frente quando nós chegarmos praticamente na era mosaica. Tá? Então, ó, por isso que é bom a gente sempre assim, não perder nenhuma aula por causa dessa sequência. Para a gente entender até o livro, o Novo Testamento. Temos que entender. Então, olha só. Ele amaldiçoou o neto. Se você olhar aí nesse slide, o que está no meio é o Cã, e o Canaã é o filho caçula. E Noé, ele amaldiçoou o filho caçula. Maldito seja, ele está amaldiçoando o neto. O patriarca, ele tinha nas palavras, quer dizer, as nossas palavras, ela tem poder. Você pode abençoar uma pessoa, como você pode amaldiçoar uma pessoa. Claro que isso vai pesar na sua vida e na vida daquela pessoa. Maldito seja Canaã, ele está amaldiçoando o neto por causa de um erro do pai. Versículo 26. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã. Então, automaticamente, aqui, o neto caçula de Noé, ele não iria seguir a Deus por causa dessa atitude do pai. O pai, por ouvir isso, não instruiu o filho a seguir a Deus na obediência. Os outros dois, sim. E ele abençoou. O pai tem esse poder de abençoar os filhos. Continuando aí, versículo 27 e 28. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Depois do dilúvio, ele viveu 350 anos. Agora vamos lá. Se a gente voltar lá no capítulo 6, onde está falando que era 120 anos, tem alguma coisa errada. Não tem? Porque Noé, depois do dilúvio, viveu mais 350 anos. Então, realmente, tá? O que está se dizendo lá no versículo 3 do capítulo 6, Deus tinha predeterminado ali uma data para ele mandar o dilúvio. Naquele momento, há 120 anos à frente, ele iria mandar o dilúvio. Então ele deu tempo suficiente para Noé construir a arca e salvar Noé e a vida. Então olha só, a salvação de Noé e a família dependeu da atitude dele. Ele teve que colocar a mão na massa. Primeiramente ele ouviu a Deus, acreditou e colocou a mão na massa. Ele fez, ele não ficou esperando cair do céu. Ele fez. E a família dele foi junto. Então vamos lá, continuando aí. Deixa eu voltar aqui. Tá. Versículo 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos. E morreu. 950 anos. Qual que é a vida média hoje do ser humano? Dificilmente alguém chega aos 100 anos. Mas a vida média hoje está entre 80 e 90 anos de idade. O cara viveu 900 anos, 950 anos, porque ele andava com Deus. Então cai
aquele mito que muitos ainda usam hoje, que o Deus estabeleceu um período de vida do homem, no máximo a viver 120 anos. Cai, tá? Por que que hoje nós vivemos menos do que aquele período? Por causa do pecado, da desobediência. Isso daí nos trouxe muitas doenças, muitas delimitações ao nosso corpo. Mostra que nós não somos nada e não somos ninguém, somos pó e voltaremos ao pó. A cada dia que se passa, a cada ano que se passa, essas atrocidades vão, né, que vai acontecendo aí é por causa dos nossos pecados. Tá, eu vou estar finalizando aqui, que está chegando nossa aula, nosso fim da aula, só para a gente entender. Então aí se tornou o que? Duas nações. Canaã foi tendo seus filhos, foram morar em outras regiões, tá? Foi sendo servo, montou-se aí, a terra foi sendo povoada novamente. A terra foi povoada novamente e muitas nações, muitas gerações, muitas nações ali foram formadas através dos filhos de Noé, através de Noé e seus filhos. Noé teve só esses 3? Não, foram os 3 primeiros. Aí naquela época eles realmente seguiam aí a vontade de Deus. Tá? E o capítulo 12, tá? Então, como eu falei, o capítulo 10 e o 11 está falando aí dos filhos descendência de Noé. No capítulo 12 a gente vai falar sobre o chamado aí, onde Deus aí resolve fazer uma nova aliança com todo ser humano. Eu vou finalizar essa aula por aqui e vou abrir aí, quem quiser comentar, fazer uma pergunta, 5 minutinhos aí, fica à vontade. Que Deus esteja abençoando todos vocês, todos nós, tenham uma boa semana. Mas estou abrindo aí esse espaço aí, tá? Vamos tirar dúvidas, fiquem à vontade, agora é com vocês. Eu só vou parar a gravação aqui, aí vocês ficam à vontade, tá bom? A Elisete hoje não veio, eu só vou baixar aqui a lista de presença. Tudo bem? Então, continua a leitura bíblica aí de vocês, não parem de ler, continuem estudando. Durante a semana aí, se quiser tirar alguma pergunta, uma dúvida, pode mandar. Hoje eu não vi a Esther aqui, mas a Esther sempre está mandando mensagem para mim, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Às vezes eu não consigo responder se eu estiver no trabalho na hora, mas eu sempre acabo respondendo. Tá? Então, vou deixar esse tempo aí